Eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 6, para a leitura do verso 60, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Essa é uma passagem que fala sobre o tema falsa conversão, ou conversão temporária. Observe que o texto está falando da deserção de discípulos, de pessoas que estavam literalmente seguindo a Cristo, ouvindo sua mensagem, que presenciaram seus milagres. Portanto, o texto está falando de homens e mulheres que foram batizados, tomavam a ceia, participavam das classes de escola dominical e que, contudo, revelaram falta de conversão real mediante um contato com a palavra de Cristo, que fez com que essas mesmas pessoas se escandalizassem. Não há como remover o elemento de escândalo do Evangelho. Por isso essas pessoas foram encontradas dizendo: duro é este discurso. Observe que elas não estão dizendo que difícil de compreender é este discurso. O que elas estão dizendo é: nós entendemos o que foi dito e é duro ouvir. Isso pode acontecer das mais diferentes formas. Muitas vezes ocorre de você manter uma relação inicialmente amistosa com o Evangelho, e isso pode perdurar durante meses e anos. Mas essa vida é incerta, repleta de surpresas, de provas, de tentações. E pode acontecer de você um dia passar por alguma espécie de situação que, em razão do seu entendimento das Sagradas Escrituras, vai requerer de você uma renúncia que você não estará disposto a fazer. A minha experiência como ministro do Evangelho, como cristão, 35 anos de cristianismo, eu nunca vi na minha vida uma teologia resistir a uma amante na vida do pastor. Ele se apaixona por alguém fora do casamento e aí então deixa de pregar o que pregava e trata de ajustar o seu cristianismo à sua paixão de momento. Ficar do lado da verdade representará ficar do lado de algo que é contra os seus interesses pessoais, que é contra a sua própria vida. Então, observe que nesta passagem Cristo não remove esse elemento de escândalo. Ele deixa essas pessoas seguirem o seu caminho. Ter amor por elas não significava diluir o conteúdo da mensagem a fim de mantê-las próximas de Cristo. Amá-las significava continuar proclamando a verdade, ainda que essa mesma verdade afastasse aqueles homens e aquelas mulheres da companhia do seu Salvador. É possível que, em razão da diluição do conteúdo do cristianismo, homens e mulheres sejam encontrados se relacionando com um ídolo chamado Jesus Cristo. Idolatria não significa apenas a adoração de outros deuses. A idolatria significa a adoração do Deus real, porém domesticado pelos interesses humanos. Pegue a palavra Cristo, subtraia dessa palavra o conteúdo que lhe é emprestado pelos evangelhos e você terá um ídolo chamado Jesus Cristo. Eis, portanto, o supremo equívoco. Uma pessoa manter relação com Cristo que não existe. Um Cristo que não é real. Um Cristo que não exige arrependimento e fé para que o homem seja salvo. Portanto, aqui está o texto das Sagradas Escrituras falando de deserção de discípulos.
Não está falando de perda de salvação, mas de pessoas que deixaram de seguir a Jesus Cristo quando tiveram que passar pelo teste da palavra. Isso é invariável. Isso pode acontecer com você quando você se afeiçoa, por exemplo, por uma ideologia política, por uma teoria econômica. Nessas horas pode acontecer de você revelar um amor maior pelo seu partido político, pela sua ideologia política, pela sua teoria econômica, do que pelo Evangelho. E aí, nessas horas, portanto, pode ocorrer essa deserção, que vai representar para você, lá na ponta, ter que se submeter a alguém, ter que sujeitar sua vida moral e intelectual a alguém que se lhe apresentará como interessado em comunicar uma espécie de felicidade, contudo, divorciada da verdade. Isso é trágico, porque a Bíblia diz que larga a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela.